Isso é uma coincidência imensa que agradeço, em primeiro lugar, antes de falar da coincidência, ao convite do meu amigo José Alves, na Unicamp, que está em Nova York neste momento, mas nós estamos felizes aqui, apesar disso. E também a própria CPFL e a TV Cultura, que gentilmente renovam este convite para poder vir falar num espaço tão especial, tão agradável, que é este café filosófico. A coincidência é que ontem Shakespeare estava de aniversário. 23 de abril, dia de São Jorge, para quem é devoto. É o aniversário, nós não sabemos exatamente o dia que ele nasceu, mas sua certidão de batismo registra 26 de abril, pela prática, 2 ou 3 dias antes. Então, provavelmente ele nasceu no dia de São Jorge, mas morreu no dia 23 de abril também. Mesmo dia em que, 23 de abril de 1616, que morreu Cervantes. Só que a Espanha seguiu o calendário gregoriano e a Inglaterra não. Ou seja, Shakespeare morreu há 399 anos e o ano que vem será o 4º centenário da morte de Shakespeare, com comemorações no mundo inteiro. Se ele estivesse vivo, ele faria hoje, ontem, 451 anos. Pouca gente, talvez só a Rainha Elizabeth II, pudesse lembrar desta infância shakespeariana. É um homem particularmente misterioso, porque Shakespeare nós temos pouquíssimos documentos. O nome dele aparece pouquíssimas vezes, de tal forma que houve até quem dissesse que Shakespeare não existiu. Tamanha a escassez de documentos sobre sua carreira, sobre os mistérios da sua vida. Foi muito moda no século XIX dizer que Shakespeare nunca existiu, que talvez tenha sido um codinome de Francis Bacon ou de outro intelectual, porque se dizia como um homem que não fez universidade, um homem que nunca saiu da Inglaterra, pudesse escrever sobre a Itália, sobre a Alemanha, sobre a França, sobre a Espanha, sobre a Sicília, com tanta propriedade, sem nunca ter feito uma faculdade. Como um homem podia ser tão original sem nunca ter feito nenhum destes cursos superiores? A minha resposta é exatamente a mesma que a maioria dos amantes de Shakespeare dá. Ele é original porque ele nunca fez uma faculdade. É isto que torna Shakespeare original. Se ele tivesse sido formado pela Universidade do século XVI, Oxford e Cambridge, ele seria um intelectual acadêmico, falante de latim, dominando as línguas clássicas, seria voltado a reuniões de departamento, ele preencheria relatórios CAPES, ele estaria inserido no mundo acadêmico e não produziria nada de útil, de bom ou de significativo para o resto do mundo. Na verdade, é não ser universitário que explica a originalidade shakespeariana. Grande parte dos grandes intelectuais que mudaram o planeta, como Franz Kafka, não passaram pela universidade. Ainda que a universidade seja um grande celeiro também de intelectuais muito produtivos. Há mistérios profundos sobre a vida de Shakespeare, se ele era um criptocatólico ou um anglicano, se era um católico aparente, já que ele fala muito bem da Igreja Católica. Sobre a sua sexualidade, provavelmente ele gostava de homens e de mulheres, e também sobre os anos perdidos em que ele estava, principalmente entre 1582, 90 e outros mistérios variados sobre a sua vida e sobre a sua aposentadoria. Pai de 3 filhos, casado, casou-se com uma esposa já grávida, teve pouco contato com ela depois, ficou quase 20 anos em Londres e voltou e se aposentou. E está enterrado em Stratford, na Inglaterra, onde o ano que vem seu túmulo será alvo de peregrinações. O túmulo dele nunca foi mexido porque tem uma maldição no túmulo. Quem mexer no túmulo está amaldiçoado. Dizem que está sobre o corpo dele a sua 38ª peça inédita. Então há um mistério no ar. A peça que nós vamos tratar hoje é um dos livros mais importantes da nossa tradição literária. É uma peça do modelo de vingança que a gente chama da típica comédia espanhola, apesar da origem dessa peça ser um texto dinamarquês de Saxo Grammaticus, a mãe matou o pai, Antígona querendo enterrar o irmão, Medeia descobrindo, isso era terrível na Grécia Antiga, que seu marido a trocou por uma mais nova. Isso acontecia na Grécia Clássica, era um horror absoluto. É isso. E Shakespeare trabalha com o mesmo princípio da tragédia grega. Há uma híbris, um desequilíbrio, um rei foi morto. Há algo estranho nisso, um outro assumiu o poder de forma ilegítima e a ordem tem que ser restaurada. Poder, legitimidade, dever
e vingança. A peça trata muito da questão política central em Shakespeare e nós a lemos por um diapasão existencial porque temos outra leitura. A peça Hamlet é uma peça clássica. Do ponto de vista pessoal, é provável, digo a vocês, que seja a peça que eu mais tenha lido a minha vida inteira. Desde que li a primeira vez no ensino médio, fim do século XVIII, até hoje. É provável que pelo menos uma ou duas vezes por ano, e nos últimos anos mais do que isso, como agora reli domingo em função deste encontro, é uma peça que eu devo ter lido mais que qualquer outro livro. Uma peça que eu conheço o texto bastante bem. Uma peça sobre a qual eu já vi, eu cataloguei em casa 11 filmes variados, chamados Hamlet. Desde o clássico do Laurence Olivier ao Hamlet russo, ou o Hamlet 2000 do Miguel de Almeida, são clássicos que ressignificam o Hamlet, reveem o Hamlet. Há algo a aprender? Vou dar um exemplo pessoal. Há 5 anos, exatamente nesse dia 12 de dezembro deste ano, faleceu meu pai. É a pior coisa que pode acontecer, já que a velhice é inevitável, a sabedoria é um ganho, porque senão você será apenas um velho bobo. É o que o bobo está dizendo neste caso. Um homem que escreveu na chamada Idade de Ouro da literatura inglesa, a Idade Elizabetana, Elizabeth, a terceira filha sobrevivente de Henrique VIII, a filha de Ana Bolena, que sobe ao trono em 1558 e morre em 1603. Como vocês já viram, mulheres no trono inglês duram muito, né? Absolutamente duradouras. E ele enfrentou bem a transição para a era Stuart, tanto que quando ele representou Hamlet para o rei e sua rainha, que era Ana da Dinamarca, a mulher do rei James VI da Escócia, primeiro da Inglaterra, ele cortou algumas frases do Hamlet, como, por exemplo, que os dinamarqueses eram bêbados, ou outras coisas. Ele cortou porque a rainha era dinamarquesa. Ou seja, Shakespeare, William Shakespeare, nós costumamos não traduzir seu nome, ninguém chama de Guilherme Sacode a Lança, William Shakespeare, Guilherme Sacode a Lança. Nós não traduzimos o seu nome, mas a peça Hamlet às vezes é traduzida no português de Portugal como Rameleto ou Ameleto. Meu amigo Rodrigo Lacerda lançou um livro sobre Hamlet, ou 2 livros sobre o Hamlet. Um capítulo do livro Shakespeare e a Invenção do Humano, e outro que é um livro inteiro dedicado ao Hamlet, que é Hamlet, Poema Ilimitado, um trecho citado do Polônio. Diz Harold Bloom, foi a consciência que o envelheceu. A consciência catastrófica da mazela espiritual que assola o mundo, que ele internalizou e que não quer ser chamado a curar, tão somente porque a verdadeira causa de sua versatilidade é o impulso rumo à liberdade. Faz séculos, os críticos concordam que o maior apelo do Hamlet é o paradoxo. Nenhum outro personagem da alta tragédia parece tão livre, mas o mal de Elsinore é o mal de todo tempo e lugar. Todo estado tem algo de podre, e os que têm sensibilidade semelhante à de Hamlet, cedo ou tarde vão se rebelar. Há uma categoria de pessoas, dando um conselho político hamletiano, que são as pessoas felizes. Essas pessoas felizes no Brasil seriam aquelas que acreditam profundamente, muitas pessoas acreditam, que a corrupção está a cargo de um partido. Uma piscina nova numa casa em Florianópolis, eu desci como desce uma pessoa na minha idade. Primeiro botei a ponta do pé para ver a temperatura da água. Depois, segurando na escada com uma firmeza notável, fui afundando aos poucos, sem saber a profundidade da piscina, ou se eu passaria mal, ou se eu poderia estar. E finalmente, aos pouquinhos, e molhando o Chile, os Países Baixos, as áreas europeias, eu fui afundando na piscina. Meu sobrinho de 18 anos se atirou na piscina. Ele tem 18, eu tenho 52. A consciência nos torna covardes. Eu jamais vou hoje a qualquer lugar sem reserva de hotel, planilha Excel, com tudo anotado. Eu não saio sem remédio, just in case, para isso ou para aquilo. Levo guarda-chuva, casaco, lenço. E se precisar, um papel higiênico escondido na maleta, porque pode ser que não tenha. Jovens nunca saem de guarda-chuva à rua, jamais. Guarda-chuva é sinal de idade, sempre. Jovens jamais acreditam que vai chover sobre eles. E se chover, eles se esconderão da chuva. E eu acredito que sempre choverá sobre mim. Naquele momento, a consciência nos torna covardes. Eu levo óculos extra, eu levo guarda-chuvas, eu levo casacos. Quanto mais eu envelheço, maior fica a necessaire dos remédios, em particular.
que significa? Fazer com o fato que eu sei que enquanto os outros gritam dia 31 de dezembro, feliz ano novo, eu digo, vai ser um ano igual a todos, só que mais velho e um ano mais próximo da morte. E como dizer isso sem estragar a festa dos outros, né? Enquanto eles cantam este ano, quero paz no meu coração, quem quiser ser um amigo que me dê a mão. E eu penso, cada vez terei menos amigos, porque eles estão morrendo ou se afastando. Porque a ignorância é uma bênção. É uma bênção profunda. Ou seja, todo Estado tem algo de podre. E quando eu sei que a mudança de um governo não é a mudança de uma estrutura, eu não vou ter a expectativa, a alegria daquela nova posse no dia 1º de janeiro com o novo partido que vai restaurar a ética num país, enfim, transformado. E quando alguém me diz, na ditadura militar era melhor, eu digo, era uma beleza. Era uma beleza. Eu lembro dessa beleza, deste paraíso que era. Né? Ai, Dom Pedro II era ético, então eu listo 10 escândalos do Segundo Império para as pessoas. A consciência é um peso. Como seria bom imaginar que nós tivemos um imperador inteiramente simpático e um período em que, apesar da repressão, a ética tivesse dominado. Como seria bom. Só que não foi assim. A democracia, pelo contrário, trouxe à tona todas as mazelas do nosso mundo, e este é o defeito da democracia. Ela nos dá consciência do que somos, e por isso esse espelho de Oscar Wilde, esse espelho de Dorian Gray, é desagradável, porque a medusa é a górgona que nos contempla, como na obra de Caravaggio. Eu estava lendo, relendo e refletindo sobre o que eu diria sobre esses itens, sobre o Hamlet, quando eu tive a oportunidade de ver tardiamente, não vi quando estreou, o filme Relatos Selvagens, do Zifron, argentino, de 2014. Filme brilhante, filme que eu recomendo a todos os senhores. 6 episódios curtos de vingança como Hamlet. 6 episódios em que 6 animais, enunciados nos créditos iniciais do filme, vão aparecer em 6 personagens. 6 episódios em que alguém decide. Por exemplo, no primeiro episódio, eu vou contar o filme. Quem não quiser ouvir, tape os ouvidos. Quem não viu, morra. Eu vou contar igual. No primeiro episódio, descobre-se que alguém reuniu num único avião todos os seus inimigos e decidiu jogar esse avião contra um casal que são seus pais, que só descobrimos nos créditos do filme que eram seus pais. Como seria interessante pegar um avião, juntar quem fez bullying comigo, vizinhos, alguns parentes, ex-maridos, ex-mulheres, ex-noivos, ex-noivas, gente que esteve comigo, gente que se recusou a estar comigo, alunos, eventualmente, um ou outro. Naturalmente nenhum meu, eu não colocaria nenhum. Né? Pessoas do meu mundo, uma ou outra síndica da minha existência. Se eu pudesse colocá-los num avião e jogá-los, o que diria Hamlet, relido à luz da nossa consciência contemporânea? Pobre homem que acha que o problema do mundo está nos outros. Pobre homem que nessa vingança achou que ele era mal amado porque os outros eram incompreensíveis e jamais olhou para a sua própria caveira e perguntou, será que eles não tinham razão e que eu não era uma pessoa medíocre? Por que eu acho que todo mundo que me persegue tem inveja? Pode ser simplesmente alguém que esteja reconhecendo a minha falta de qualidades. Será que humildade não é o disfarce ético da falta de qualidades? Uma briga de trânsito vale a pena? O filme mostra 2 pessoas que, envolvidas numa híbris, num desequilíbrio, vão até a morte. E quando os 2 estão queimados num cadáver final, o guarda lança a hipótese, é um crime passional. E provavelmente sim. Não passional porque os 2 homens, machos, héteros, alfa, tenham tido um caso, mas passional porque ambos são vítimas da sua paixão. Passional porque ambos não se conheceram e decidiram que o ressentimento de 2 mereceria a morte de ambos. Um por não ter o carro do outro e outro por não permitir que um carro simples barrasse a sua passagem. Se a minha honra está no ano do carro, há algo de podre no reino da Dinamarca. Muito podre.
Como é que eu posso ser racional, um engenheiro, num estado latino? É o que descobre o senhor Bombita, um homem que pensa racionalmente, mas descobre que ele é guinchado e multado sem razão. E ele decide que o Estado deve ser racional. E ele morre nessa tentativa, não morre no sentido físico, mas ele decide se vingar do Estado. Curiosamente, ele é amado apenas quando faz essa vingança. O que fazer se o meu pior inimigo vier jantar no meu restaurante? Colocar veneno de rato na comida, obviamente. E matar o filho dele também, o mal é hereditário. Tem que ser punido igualmente. Como é que eu livro um filho que se meteu numa grande enrascada ao atropelar uma grávida? Pagando a todos os envolvidos. E tratando daquilo que Marx previa no 19, transformar todas as relações em mercadoria, já que todos são corruptos. O filho, a mãe, o pai, o advogado corrupto, um pleonasmo, e todo o resto envolvido. E o episódio mais longo e mais instigante, a noiva que está feliz casando no seu melhor dia da vida e descobre coisa terrível, o filme é na Argentina, obviamente, não é no Brasil, que seu noivo a traiu e convidou a mulher com quem ele atraiu para o casamento. Horrível isso, né? É ficção, isso é ficção cinematográfica. Muito curiosamente, a noiva decide se vingar, basicamente, giving. Não? Basicamente, ela decide se vingar saindo com o cozinheiro. Depois passa a agredir a concorrente ao jogá-la num espelho e quebrar sobre ela. E por fim, os dois se enfrentam quase a ponto da morte e finalmente descobrem, um no outro, que naquela violência do traidor e da assassina, agora adúltera, um respeita o outro e enfim eles descobrem o amor. Estranhíssimo, absolutamente natural. Até então eles tinham descoberto o noivado, e a data do casamento, e o vestido, e o pastrame quente citado no filme. Eles tinham descoberto a música do casamento, eles só não tinham olhado um para o outro. E ao se olharem em meio à situação de destruição da humanidade, ao se olharem no fundo do poço da agressão, os dois acabam constatando que se amam porque um animal olhou para o outro e se reconheceu como parte da manada. Um parou de idealizar o outro e pela primeira vez sujos de sangue e quase mortos, eles descobrem que se amam, como o Sr. Bombita só é respeitado na prisão e como os dois homens do trânsito só se encontram e se amam quando se matam e na morte. Hamlet diria, às vezes é preciso matar 8 pessoas para que a corte da Dinamarca se veja. Às vezes é preciso apenas tentar matar o marido para que ele descubra que eu o amo. Isso não é uma indicação pessoal, gente. Quero deixar claro que isso é uma análise literária. O que fazer diante da consciência? Hamlet percorreu 5 atos. Recebi uma revelação de um senhor, que muito simples, porteiro de um local que eu frequento, confessou-me que retirou todo o seu fundo de garantia de uma vida inteira para assistir, não vou identificar o time, um time que ele seguia que jogaria no Japão uma mundial de clubes. Ao narrar isso, todas as pessoas que ouviram a história ficaram horrorizadas. Como é que uma pessoa tira o produto de uma vida do banco e vai ver um time num país distante, numa viagem caríssima que é o Japão? E eu pensei, é provável que seja a única coisa que ele fez. Absolutamente notável, épica e dele. E todas as outras, guardar dinheiro, comprar casa, financiar, entrar num programa habitacional e trabalhar todos os dias, sejam o palco no qual ele foi ensinado pela família, por Deus, pela religião, a funcionar. Na insanidade deste porteiro, ele pela primeira vez foi alguém. E quando ele tiver netos, talvez ele diga, a única coisa que ele fez a vida inteira, vovô tirou todo o dinheiro e foi ver o time ser campeão em Tóquio. Os netos não saberão como ele não sabe bem onde fica Tóquio. Mas aquele ato extremo, ousado, terrivelmente épico, foi a grande insanidade lógica que deu luz e sentido à vida dele.
Como sempre, Leandro nos surpreende com essas palestras brilhantes, é dizer pouco, né? Com esse poder de sedução que ele tem, absolutamente ímpar. Passamos agora, então, para as perguntas de vocês. Por favor, levantem a mão, aguardem alguns segundos. Vocês sabem que estamos gravando, portanto, tenham um pouquinho de paciência. Procurem ser objetivos, fazendo perguntas, não é? De maneira tal que a maioria das pessoas possa participar. Vamos, porém, começar a primeira pergunta com uma pergunta do nosso curador para o Leandro. Por favor. Boa noite, Leandro. Eu gostaria de agradecer a sua participação no ciclo do Café Filosófico. E a minha pergunta, a partir da sua exposição brilhante sobre Hamlet, é o que Hamlet poderia dizer sobre a política brasileira nos dias atuais? Diz isso e vai para Nova York, né? Olhar a Medusa sem virar pedra, a solução de Perseu com o escudo polido, é a grande solução. Ou seja, parar um minuto para escutar. E não apenas recusar a isso. E, acima de tudo, sem inventar que no passado tudo era melhor. Isto é uma fixação bastante problemática sobre o passado. Bom, o passado era diferente, com várias coisas melhores e outras piores. Mas as pessoas inventam o passado, porque, como lembra Agostinho nas Confissões, só temos o presente contínuo. E eu invento à vontade sobre a memória do passado. Então, respondendo agora conclusivamente, a política brasileira precisa, urgentemente, que as pessoas conversem entre si. E que decidam depois o que fazer. E parem de demonizar o que é diferente. E parem de achar que a qualidade é um fenômeno isolado num único estado e que o resto é dominado pela podridão. Isto é fantasia e psicose. Bem, outra questão? Por favor. Boa noite, professor. Boa noite. O Café Filosófico está sendo transmitido ao vivo pelo site da CPFL Cultura, onde mais de 800 pessoas acompanham a palestra online e participam do chat. A Sônia pergunta: será que não estamos quebrando essa ideia de solidão quando somos solidários? Quando pedimos uma cidade humanizada, plural, coletiva e respeitosa às diversidades? Pode ser que sim, Sônia, e agradeço a pergunta, mas solidário tem uma raiz semântica muito próxima de solitário. E é importante pensar que eu posso querer o respeito à diversidade como um gesto político que eu apoio inteiramente, ou eu posso querer o respeito à diversidade para que eu possa existir sem ser incomodado. Então, constituir guetos de identidade pode ser um gesto de respeito e pode ser um gesto de isolamento. Nada é em si, ou, como diz o Shakespeare, assim o é, se lhe parece. Então é preciso pensar que solidariedade é um gesto político de cidadania. É muito interessante eu pensar, é muito interessante eu debater. A Sônia nos assistiu pela internet. Aqui embaixo nós temos um auditório lotado de pessoas assistindo, que são, como disse Jesus a Tomé, pessoas que acreditaram sem ver. Então vai o nosso elogio àqueles que não viram, porém creram. Nossa crítica de Jesus à postura do apóstolo Tomé. Então, eu gosto muito da ideia de cidadania, da solidariedade. Gosto muito dessa ideia. Mas temo que o discurso contemporâneo tenha a ver com uma prática norte-americana, que se eu tiver no Supremo Tribunal Federal um negro, uma mulher, uma lésbica, um gay, um heterossexual, um branco, um loiro, um raquítico, um anêmico, um chinês, eu garantirei a democracia, como se qualquer um desses não fosse apenas um ser humano. E como se eu pudesse garantir a democracia pelo mosaico. Ou seja, de que claro que a representatividade da individualidade e da especificidade é fundamental. Mas a solução também pode esconder uma vontade, que cada um seja o que quiser à vontade, sem precisar negociar com ninguém. Esta diferença, que eu acho que isso é muito mais contemporâneo e forte hoje. Outra questão?
Aqui ainda. Ainda sobre a questão da internet, tem uma pessoa que, infelizmente, não se identificou, mas ela pergunta se as redes sociais potencializam o poder do eu. Uhum. Algumas pessoas apelidaram o Facebook de a revista Caras do Povo Não Famoso, porque o sonho de todas, segundo ele, é fazer sucesso algum dia. O que você pode falar sobre isso? Acho que é uma versão otimista essa, porque pressupõe que esteja na cara seja famoso ou importante, em primeiro lugar. Eu podia chamar a Caras do Facebook dos wannabe famosos, não? Na verdade, é uma injustiça com a fama e com a Caras, né? Nos dois casos. Eu acredito que nós estamos gritando desesperadamente para sermos observados. Eu acredito que nós nos sentimos muito solitários. Eu acredito que potencializamos o eu, mas atomizamos, se preferirem a metáfora física, ou capilarizamos, se preferirem a metáfora biológica. Nós temos, desde a invenção da imprensa, século XV, na Alemanha, a invenção da grande imprensa de jornalismo, século XIX para o XX, a televisão no século XX e o rádio no século XX, nós temos um crescimento gigantesco da capacidade de comunicação com o grande público. Ainda estamos lidando com estes fatos, mas sem sombra de dúvida, as pessoas estão dando opinião sobre tudo e esse é um bom exercício. A minha pergunta é se alguém está ouvindo a opinião alheia, se alguém está lendo a dos outros. Se eu tiver 35 grupos de WhatsApp, família, amigos, emprego, festa, etc. Se eu tiver 3 contas de Instagram, se eu tiver 4 perfis no Face, inclusive um fake para sacanagem, se eu tiver tudo isso, quem que eu estou lendo de fato, se todo o meu tempo é consumido pela atualização dessas questões? Eu, como pessoa mais velha, assisti ao nascimento do celular, assisti ao nascimento do computador pessoal, vi tocar o primeiro celular em sala de aula. Os jovens não sabem disso, mas não havia celular antes. Eu sei que essa ideia é uma ideia muito extraordinária. E como me dizem algumas alunas, não posso desligar, professor, eu tenho filhos. Como será que nossas mães nos criaram sem o celular? Ou seja, minha preocupação não é com a tecnologia. Eu uso o celular e gosto muito, e ele é muito útil, ele resolve muitas coisas para mim. A minha preocupação não é tirar ou reforçar o celular. Isso é secundário, isso é uma pergunta secundária. A minha preocupação é quem sou eu que preciso estar presente com tantas personagens, em tantos espaços, para que tanta gente me veja. Quando eu falo, às vezes, na televisão, e essa televisão tem interação via redes sociais, eu tenho a sensação que ninguém escuta. Eu tenho a sensação que muitos telespectadores estão casados comigo, não me escutam e não temos sexo. Ou seja, é um casamento absoluto. Eu tenho a sensação que cada um emite a sua opinião imediatamente quando identifica que eu disse alguma coisa. E graças a isso, ficam mandando mensagens. A participação é muito boa. E quando eu escuto e interajo, ela é fundamental. Que o Hamlet faz toda a peça dele, a mais reduzida de todas, num único espaço da corte. No único espaço de Elsinore, em salas do palácio. E dali apenas eles falam de uma viagem à Inglaterra de navio e falam de uma ida a Heidelberg, uma ida a Paris. Mas toda a peça se passa ali, porque a casca de nós do Hamlet é suficiente, reinado, é suficiente para ele. Outra questão, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se você acha que a tomada de consciência do Hamlet faz com que ele perca o medo da morte e se você acha que a nossa sociedade se esquece um pouquinho desse fato que nós vamos morrer. A pergunta objetiva seria por que ter medo do que é inevitável? Como eu não posso ter medo do pôr do sol, eu não posso ter medo da morte. Não adianta eu dizer, acho que amanhã o sol vai nascer. Eu não posso ter medo daquilo que, independente da minha vontade, vai ocorrer. Então, a morte é absolutamente estranha, o medo da morte.
As pessoas chegam a um grau do eu que, como diz num belíssimo livro Boris Fausto, O Brilho do Bronze, ele fala de um amigo que disse: eu não acredito em Deus, mas se houver algo eu volto para lhe dizer. Ou seja, talvez não exista um Deus, mas o meu eu existe. E ele vai sobreviver na eternidade e vai voltar. É uma crença de que o meu eu é mais forte até do que Deus. É interessante isso. Eu acho que o medo da morte tem uma resposta religiosa clássica. E o medo da morte é negado na nossa cultura, mas na verdade nós não pensamos que nós possamos ser mortais. O fato de que cada vez mais nós queremos prolongar a juventude é um momento histórico muito específico. Ou seja, o fato de que a velhice seja tida como um defeito e não como um estágio apenas da existência, é um fato muito contemporâneo, desde a ascensão da juventude a partir da década de 60 do século XX. O fato de que os jovens dominam uma tecnologia que os mais velhos não dominam, e pela primeira vez na história, os mais velhos não são os detentores do saber da tribo, mas os mais jovens, faz com que nós, inclusive, nos submetamos a coisas absolutamente estranhas para parecermos jovens. Eu tenho colegas da minha faixa etária e alguém os chama de senhores. Ai, vai parecer que eu sou velho. É sempre uma questão de comparação. Se eu vou me comparar com uma planária ou com a pirâmide de Kelps, para saber se eu sou velho ou se eu sou jovem. Como eu já cumpri mais da metade da existência, dizer pelo menos que eu sou uma pessoa experiente é justo. E é inevitável que assim seja. Mas o que eu quero dizer é que o medo da morte é sinal de falta de conhecimento. A grande sabedoria de vida é a preparação para aquilo que vai dar sentido a tudo que eu fiz, que é morrer. Quando eu morrer, eu terei dado sentido a tudo que eu fiz. E poderei dizer, quiçá, o que disse Gandhi, um pouco antes de ser assassinado, em janeiro de 48. Qual mensagem o senhor deixa para a Índia? E ele responde: a minha mensagem é a minha vida. Esta é a grande questão. A morte é inevitável. Ter medo dela é absolutamente estranho. Ah, eu tenho medo, vai morrer igual. Bom, se você acha que deve se matar, seja discreto, não precisa ficar um local famoso nem jogar um avião. É isso, mate-se discretamente. Vá à Índia, tome um copo d'água numa praça e pronto, discretamente, né? Suavemente sentado numa praça e pronto. É isso, não precisa levar dezenas, porque a pessoa que quer se matar num local famoso ou levar um avião, mais 149 pessoas junto, é uma pessoa que não é um suicida, é um carente. É um narcísico que quer dar um sentido glorioso à sua morte, já que sua vida não teve absolutamente nenhum. A vida, gente, sem a morte, hamletianamente falando, seria insuportável. A Sibila Cumana, que pediu a juventude eterna ao deus Apolo, e se esqueceu, a vida eterna, esqueceu de pedir a juventude, quando completou 1000 anos queria morrer, mas não conseguia. Os vampiros são melancólicos, porque são eternos. Em crepúsculo, alvorecer, pôr do sol, arrebol, os vampiros são sempre depressivos, estão sempre mal, sempre olham para baixo, meia luz, porque os vampiros não morrem. É só morrer que torna a vida plena de sentido. Se eu chego e digo, este é o último, se essa fosse a última aula que eu vou dar na minha vida de professor, essa aula teria um sentido extraordinário. É exatamente o fim que torna algo mais importante. Morrer é o que nos torna úteis e práticos. E quando eu for esquecido, a minha vida terá atingido seu pleno patamar. Porque ser esquecido significa que o papel foi cumprido. E como qualquer ser, eu desapareci. Não é melancólico e não é depressivo. É absolutamente alegre. Melancólico e depressivo é você querer esconder a idade ou a falência inevitável da vida. Absolutamente inevitável. Outra pergunta? A Fernanda gostaria de saber, na sua opinião, se o fato de Hamlet ser jovem influenciou a intensidade de dilemas que ele vivenciou e as soluções às quais ele chegou. É uma peça também sobre essa transição da juventude e da inocência para um outro estágio, talvez mais consciente a respeito do que o cerca e do que ele pode e quer fazer? É possível que sim, Fernando, porque Hamlet começa a peça com prováveis 23 anos, segundo se calcula pela questão do Yorick, e termina a peça com 30.
E essa mudança é dada 23 para 30, é um adulto e um homem de meia idade no século 16 para 17. Quando a média de vida não chegava a 35 anos, 23 era bastante. A questão da juventude é uma questão relativa e a ascensão do jovem é muito recente. Haja vista que na época de Hamlet não há, por exemplo, adolescentes. A adolescência é uma invenção posterior. A questão grave do Hamlet é a tomada de consciência da idade, do cargo e das grandes questões. Se Hamlet fosse apenas um homem prático, Hamlet é declarado no ato 1 que ele será o sucessor de Cláudio. Logo ele já está com a corte garantida. Basta ele fazer com o tio o que o tio fez com ele, derramar veneno, que o tio fez com o pai dele, derramar veneno no ouvido. Ou seja, a questão do Hamlet não é esperar pelo poder ou pela estabilidade dada pelo poder, mas que tipo de vida ele quer viver, que tipo de vida ele acha que vale a pena ser vivida. Ou seja, a arte do Hamlet é o exercício da vida e não o objetivo final. E nisso Hamlet se aproxima de um poema épico hindu famoso, Bhagavad Gita, em que a cena mais famosa para os hindus é quando o Deus Krishna aconselha o guerreiro que está querendo não lutar na batalha, e o Deus Krishna, encarnação de Vishnu, diz a ele: você tem que lutar, porque este é o seu sentido. Você é um guerreiro. E se você lutar bem, este será o seu sentido. Isso o tornará possível, isso o tornará existente. Você precisa fazer o que você precisa fazer. Por isso Arjuna se torna um guerreiro bom e modelo de comportamento. Hamlet vai ter que fazer o que ele precisa fazer, trabalhar com a verdade. E o preço da consciência é, de alguma forma, se não biologicamente, pelo menos mentalmente, o envelhecimento. Mas como nós não estamos aceitando o envelhecimento, nós criamos crianças cada vez mais protegidas do mal, porque nós achamos que envelhecer é o fim da felicidade e a vida adulta não é uma fase feliz. Por isso criamos crianças que devem viver uma infância cada vez mais longa, cada vez mais protegida, cada vez com menos traumas, porque como nós achamos dolorosa a nossa consciência, nós queremos privar os filhos dessa consciência. E graças a isso estamos criando crianças cada vez mais imbecis, em vários sentidos. Porque é o trauma que faz crescer, porque é o trauma que mostra o limite do meu mundo e o limite do outro. Como eu fui criado por uma geração que não havia trauma e se batia com facilidade, se insultava, e os professores debochavam e riam e não tinha trauma nem processo. E a gente não vivia bullying, porque a gente era o bullying inteiro, o tempo todo na escola, a gente era obrigado a amadurecer num sentido. A melhor coisa a fazer com uma criança é dizer que quanto mais cedo isso for possível, é bom que ela deixe de ser criança e comece a ser um adulto. Ou seja, como eu acho isso difícil para mim, eu acabo impedindo que este filho tenha acesso à vida adulta, porque ele é minha chance de imortalidade, como disse Caligares num texto. Já que não há mais Deus, eu vou continuar no meu filho, e eu não posso punir nem bater no meu filho, mas ele pode bater em todo mundo, e ele pode fazer o que quiser, porque o importante é que ele seja feliz, na medida que eu não sou. Ora, suponho que uma criança deseje também a felicidade dos pais, e não apenas a sua própria. Outra questão, por favor. Boa noite. Boa noite. Karnal, a minha pergunta é bem específica em relação ao Hamlet e a questão das suas traduções. Por você já ter dito que tem uma experiência profunda com Hamlet, que já releu e leu, eu queria saber, você já citou o Milor, que se gaba de ter feito talvez a melhor tradução de Hamlet, né, nas palavras dele. E eu li um artigo uma vez dizendo que, em relação à sexualidade em Hamlet, porque há relatos até de que essa obra foi censurada, né, em algumas épocas. Eu queria saber como isso se dá, comparando algumas traduções, e como isso é colocado, até por uma questão de algumas obras quererem retratar e puxar para o português do século XV, essa coisa toda. Como que isso se dá em relação ao sexo, né? Bem, Shakespeare é notavelmente... Você fez, na verdade, duas perguntas interessantes. Shakespeare é notavelmente erótico. O baixo corporal é muito presente em Shakespeare. Há uma cena em que o porteiro atende no Macbeth, uma das cenas de maior tensão na peça, porque acabou de ser assassinado o rei da Escócia,
E o porteiro atende e faz uma longa explicação sobre os efeitos do álcool sobre a sexualidade. E o porteiro explica que o álcool excita a vontade, mas retira as condições. Ele excita, mas murcha. Ele aumenta, mas faz fracassar. Ele está se referindo metaforicamente ao baixo corporal. Há cenas de vulgaridade ímpar em várias peças de Shakespeare, em que o baixo corporal, a tolerância é muito maior do que no século XVIII. Você vai encontrar melhor referência à sexualidade em Shakespeare do que em Racine no XVII, por exemplo. Você fala das traduções, de fato Milor fez uma boa tradução para o teatro. A tradução do Milor é muito boa para quem vai representar. Se você quer ler uma tradução muito boa e não vai representar, a Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, mãe da Bárbara Eliodora, recém-falecido, faz a melhor tradução para o português, que está contida na edição do Harold Bloom, Hamlet, Poema Ilimitado, e também em outros lugares. A Bárbara Eliodora traduziu quase todas as peças, menos o Hamlet, porque o Hamlet sua mãe tinha traduzido. E a tradução da Ana Amélia é muito boa. Você quer ler uma tradução literal, bilíngue, o professor da USP, John Milton, fez uma excelente tradução. O professor da Unicinos, Elvio Funk, fez uma tradução interlinear. Existem traduções em inglês para o inglês moderno, quando você troca o you por thou e o thou por you, já que no século XVI você é thou e vós é you. Então essa troca ocorreu depois. Você pode, se você preferir, ver um filme como o do Kenneth Branagh, em que o filme é toda a peça, e assistir o filme equivale a ler a peça. A peça completa do Hamlet leva até 5 horas para ser encenada. Por isso que o próprio Shakespeare cortava a peça, para torná-la possível para o teatro. A única pessoa que aumentou esse tempo foi no Teatro Oficina o Zé Celso, que fez um Hamlet ainda maior. O Zé Celso conseguiu aumentar o texto do Hamlet, mas geralmente ele é cortado. Mas naturalmente a tradução às vezes é tão misteriosa, só para lhe dar um exemplo, há 80 anos, a primeira grande tradução para o português, introduziu uma palavra na peça. Introduziu a palavra vã, quando Hamlet diz, há mais mistérios entre o céu e a terra, do que possa imaginar vossa ou sua filosofia. Mas o tradutor introduziu vã. Ficou tão boa essa palavra que quase todos os outros tradutores, inclusive os modernos, mantiveram o vã que não está no original. Fica bonito, vossa vã filosofia. E as pessoas passam a citar uma frase que não é shakespeariana, já que a palavra vem não é muito usada por Shakespeare. O que significa isso? Tradução é datável, tradução tem, vou usar um termo técnico, ela tem entropia, ela perde o sentido original. Tradução tem que ser refeita de tempos em tempos. A melhor coisa a fazer é pegar uma edição bilíngue, como a do John Milton, do Elvio Funk, e começar a comparar linha a linha. E para entender a sutileza do texto. Só para lhe dar um exemplo, podíamos passar a noite aqui. Não se assustem, não passaremos. No último diálogo de Hamlet com Ofélia, em que Polônio a empurra para testar a insanidade dele, ele diz a ela, go to a nunnery, vá para um convento. Só que nunnery, nun, freira, é também no século XVI para o XVII protestante sinônimo de prostíbulo. Já que para os protestantes, os conventos eram também, criticamente, prostíbulos. Ele está fazendo esse jogo de palavras. Ele faz esse jogo de palavras quando Ofélia pega as flores e começa a entregar a Cláudio. Porque ele vai fazendo jogos de palavras com as flores em inglês. As flores que significam cada uma coisa. Ou seja, o alecrim, o rosmaninho, rosemarino, rosemary, é a planta rosa do mar. E para o mar foi o seu Hamlet, que não voltou. Ela faz jogos de palavras. E aí uma boa edição com notas ajuda caso o inglês do século XVI e XVII ofereça dificuldades. Para consolá-lo, oferece dificuldades para americanos e ingleses também. Como a peça de Camões, El Rei Dom Seleuco, que ninguém mais lê, essa peça é absolutamente difícil para um lusófono contemporâneo. Uma peça de Sá de Miranda, uma peça mesmo de Gil Vicente, ela é quase impossível
para uma pessoa contemporânea, mesmo que ela seja lusófona e aquela peça seja em português. Um poema de Paes Soares de Taveirós é inacessível a nós, ou seja, é preciso lembrar que a língua é histórica. Então eu recomendaria, você quer representar Milor, você quer ler Ana Amélia de Queiroz, você quer comparar, cotejar a tradução, neste caso as edições bilíngues, você quer ver, porque Hamlet é uma peça, não é uma obra de romance para ser lido como o Quixote de 1605 ou Madame Bovary. Hamlet é uma peça. Logo, convém ver um filme ou vê-lo encenado. Eu adoro ver as encenações. Elas são muito variadas. E tive a experiência em Avignon há muitos anos, no Festival de Teatro de Avignon, de ver Hamlet em cambojano. Eu não entendi absolutamente nada. Fiquei feliz ao ver que as pessoas na plateia também não estavam entendendo absolutamente nada. Porém, como eu conheço bem a peça, eu vi como um grupo cambojano encenava o Hamlet. Ou como os japoneses encenam, por exemplo, Kurosawa fez Ran e fez também Trono Manchado de Sangue, como ele encena peças como Macbeth ou Rei Lear, como ele traduz para o cinema japonês essas peças. Resultado, é uma obra, usando a expressão de Humberto Eco, aberta. E a tradução é uma obra aberta. O problema das traduções que circulam na internet é que elas são as traduções feitas há 70 anos que não têm mais direitos autorais. São essas que circulam na internet. E aí o Hamlet fica pesado, difícil e chato de ler, porque as pessoas usam português parnasiano para traduzi-lo. Aí ela fica tão chato como um poema de Bilac, né? Com certa injustiça que Bilac tem alguma coisa boa que eu ainda vou descobrir. Mas existe uma questão da idade da tradução, que é muito importante. Traduzir é uma arte, e a entropia, a perda do sentido natural, é muito importante. Não é fácil entender Hamlet ou Shakespeare na Inglaterra contemporânea. Eu já assisti Shakespeare na Inglaterra com a Companhia Real Shakespeariana. Não é fácil entender. Eu entendo porque li as peças. Se eu não tivesse lido, eu não entenderia. Eu não entenderia. Agora, se você quer ouvir a melhor dicção de todos os tempos para o Hamlet, Laurence Olivier. Este homem é uma aula de dicção. O filme de 48 ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. É uma aula de dicção, teatral ainda. O filme não é um bom filme, é uma boa peça filmada, mas é brilhante a dicção. Né? Comparado com o inglês contemporâneo, é genial. Bom, não temos mais perguntas, a não ser que alguém queira. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma última pergunta? Tem? Acho que temos ali, Tem então aqui, vamos pronto. à última pergunta. A última, perfeito. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber como é que era Shakespeare na época dele. Ele era uma pessoa popular? Todo mundo assistia a peça dele? Ou era uma coisa de elite como é hoje? É uma pergunta interessante. Shakespeare foi um homem que trabalhou em companhias populares. Shakespeare era reconhecido como um bom autor de poemas, mas nunca publicou em vida nenhuma das suas peças. O primeiro fólio que os amigos organizaram é posterior à sua morte. Tem o Bad Folio, um fólio pirata, mas o primeiro fólio, a primeira coleção de peças é posterior à sua morte. Shakespeare foi um homem conhecido como diretor de peças, como ator e como empresário do mundo teatral. Quando ele morreu, morreu em quase completa obscuridade. Sua única neta faleceu ainda no século XVII e a família de Shakespeare se encerrou. Não há nenhum descendente vivo de William Shakespeare. Ele teve 3 filhos, um filho chamado Hamnet, morreu, eram gêmeos, o Hamnet e a irmã, e sua outra filha teve um filho, e essa neta que morreu no fim do 17 encerrou a genealogia de Shakespeare. Shakespeare deixou para sua esposa a 2ª melhor cama. É muito curioso, está no testamento dele. Deixou a sua esposa a 2ª melhor cama. É uma expressão do século 17. A primeira é a de hóspedes, a segunda é a do casal. Então ele deixou para a esposa a cama do casal. Bonito, romântico, né? Deixou a cama para a esposa. Shakespeare encerrou a sua existência quase totalmente obscuro,
eu não cheguei a desenvolver o que foi perguntado antes. Shakespeare, como todos os autores, foi proibido durante o período puritano, já que durante a Revolução Puritana os teatros todos foram fechados, os bares e os prostíbulos. Todos. Terminada a Revolução Puritana, reino de Carlos II, 1660 em diante, Shakespeare volta a ser encenado fracamente. E no século XVIII, Shakespeare é atacado de todo lado. Voltaire diz que ele é cheio de ideias, mas é vulgar. Goethe acha que ele é engenhoso, mas é difícil. É um homem datado. E apenas os alemães românticos começam a traduzir Shakespeare para o alemão no fim do século XVIII. E os alemães começam a descobrir, no meio do movimento, Sturm und Drang, Tempestade em Ímpeto, que Shakespeare era maravilhoso. E o resultado, os alemães começam a ensinar Shakespeare. E os ingleses vitorianos começam a usar Shakespeare. E apenas no período da Rainha Vitória, 1837-1901, Shakespeare se torna o poeta nacional inglês. Tanto que surge dali, identificado só no século XX, a bardolatria, o culto a Shakespeare, já que bardo em inglês, em português bardo é qualquer poeta, em inglês the bard é unicamente William Shakespeare, como o filósofo é Aristóteles. E a partir do século XIX, Shakespeare é canônico. E a partir do século XX cometem o pior crime que se pode fazer com o autor, que no Brasil se fez com Machado. Ele passa a ser dado nas escolas. No momento que ele vira matéria de prova da professora de literatura, todo o amor, a obra desaparece. E os ingleses crescem com um ódio profundo daquele autor difícil, enrolado, quando eles têm que dizer na prova sobre Shakespeare. Resultado, ao torná-lo matéria escolar de jovens, em geral despreparados para aquela leitura, Shakespeare foi eliminado. É um mistério de Machado. Machado é um dos grandes autores da língua portuguesa. Seu texto é curto, irônico, frases muito apocopadas, muito sintéticas. E as pessoas crescem com ódio da Capitu, com ódio do Bentinho, que tiveram que fazer prova sobre o Dom Casmurro. Ou seja, em geral, a escolarização do conhecimento é a esterilização do conhecimento. E Shakespeare perde vida. No filme Sociedade dos Poetas Mortos, o professor tem dificuldade em dar aos alunos Shakespeare e começa imitando Marlon Brando, que tinha acabado de estrear seu Júlio César. Então, imitando o sotaque forte Marlon Brando, a pessoa começa a seduzir os alunos. Eu já tive essa experiência no ensino médio, na faculdade, já dei curso sobre Shakespeare na Unicamp, de como os alunos começam meio reticentes, de repente descobrem este oceano que é Shakespeare. E como Shakespeare entra na vida deles. E como isso se torna uma coisa transformadora para você pensar as coisas. Basta que a pessoa que conduza uma alma jovem à ilha de Shakespeare tenha a sensibilidade do Duque Próspero, aquele que disse, na peça A Tempestade Maravilhosa, aquele que diz, somos feitos da mesma matéria dos sonhos. E quando eu percebo e eu consigo fazer um aluno perceber que ele é feito da matéria dos sonhos, dos mesmos sonhos de Shakespeare, então aí Shakespeare volta a se tornar imortal e volta a dialogar com ele, como todos os grandes autores. T.S. Eliot diz que o mundo moderno é dividido entre dois patamares, Dante Alighieri e William Shakespeare, não há um terceiro. É uma injustiça, porque eu acho que o Quixote é um outro patamar. E Shakespeare tem uma coisa importante, escreveu em inglês. E isto lhe deu uma universalidade a partir do século XIX, quando o inglês se tornou a língua do mundo, já que até antes era o francês, e antes disso o latim. Então, isso é muito importante. Os autores vão e voltam, oscilam no gosto. E Shakespeare se tornou canônico apenas no século XIX. E aí vem a bardolatria, ou seja, o culto exagerado. Shakespeare é legal até quando ele não é legal. Não? E essa é uma característica interessante. Bom, com isso, John. Gostaríamos de marcar esse momento, né? Um agradecimento especial para o Leandro, que traz sempre muita paixão naquilo que ele fala, nos envolve a todos e certamente quem quiser ver a integral, a partir de segunda-feira, nós teremos a versão no nosso site. Então, vocês poderão curtir não só todas as palestras
que já tivemos aqui, como também a de hoje, a partir de segunda. Excepcionalmente, na próxima quarta-feira, todos são convidados para o encerramento desse módulo, belíssimo módulo. E teremos, então, José Miguel Wisnik com o tema Macunaíma, de Mário de Andrade, e o Enigma do Herói às Avessas. Portanto, contamos com a presença de vocês, mas gostaríamos de encerrar com um agradecimento caloroso ao Leandro Carnal. Por favor. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado.